Eu gastei 17 anos da minha vida criando inimigos de quem me amava de verdade. 17 anos escolhendo brigar ao invés de abraçar. 17 anos perdendo as pessoas certas enquanto defendia as erradas. E quando eu finalmente acordei, era tarde demais para algumas coisas, para algumas pessoas, para alguns momentos que nunca mais vão voltar. Eram quase 2 da manhã quando essa ficha caiu na minha cabeça. Eu estava deitado no meu quarto de república, ouvindo o barulho da chuva batendo na janela, quando percebi que tinha destruído sistematicamente cada relacionamento importante da minha vida. Como um incendiário que queima a própria casa e só percebe quando está do lado de fora, no frio, sem ter para onde voltar. Não foi depressão. Não foi falta de amor. Não foi porque eu era uma pessoa ruim por natureza. Foi porque eu tinha uma necessidade doentia de estar certo o tempo todo. Uma necessidade que me transformou numa pessoa impossível de amar. Impossível de conviver. Impossível de ter por perto sem se sentir constantemente julgado, criticado, diminuído. E o pior é que todo mundo tentou me avisar. Minha mãe tentou com aqueles olhos sempre preocupados. Meu pai tentou com a paciência infinita dele. Meus irmãos tentaram até desistirem. Mas eu estava tão convencido de que eles não entendiam nada, tão cego pela minha própria arrogância, que simplesmente fechei os ouvidos. Fechei o coração. E destruí tudo o que realmente importava. Tijolo por tijolo, discussão por discussão, correção por correção. Se você já sentiu que estava perdendo alguém que ama por causa do seu jeito de ser, fica comigo até o final. E se isso faz sentido para você, se você já reconheceu esse padrão na sua própria vida ou na vida de alguém próximo, deixa o like agora. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias que ninguém tem coragem de contar. Histórias que doem, que incomodam, mas que precisam ser contadas. Eu era aquele tipo de adolescente que tinha opinião sobre absolutamente tudo. 15 anos. Peito estufado. Certeza absoluta de que o mundo estava errado e eu estava certo. Certeza de que todas as gerações anteriores tinham falhado miseravelmente e que agora era minha vez de consertar tudo. Lembro perfeitamente da primeira vez que discuti com meu pai no jantar. Era uma quinta-feira chuvosa de março. Minha mãe tinha feito lasanha com aquele capricho que só ela sabia. O cheiro de manjericão ainda pairava na cozinha, misturado com o aroma de queijo derretido e molho de tomate caseiro. A casa inteira cheirava a aconchego, a família, a lar. Mas isso durou pouco. Meu pai comentou alguma coisa sobre política na televisão. Não lembro exatamente o que, mas lembro da sensação física que tomou conta de mim. Foi como se alguém tivesse acendido uma fogueira no meu peito. O sangue subiu para o meu rosto. Meu punho fechou embaixo da mesa, tão forte que as unhas deixaram marca na palma da mão. Minha voz saiu mais alta que eu esperava, mais agressiva, mais desrespeitosa. Era como se algo tivesse tomado conta de mim. Uma força que eu não conseguia controlar. Uma necessidade urgente, desesperada, de corrigir aquele homem que estava claramente errado sobre tudo. Meu pai me olhou com aqueles olhos cansados que eu só vim a entender décadas depois. Olhos de quem trabalha desde os 14 anos para sustentar uma família. Olhos de quem acorda às 5 da manhã todos os dias, incluindo o sábado. Olhos de quem nunca tirou férias porque sempre teve prioridades mais importantes. Ele tinha voltado do trabalho há meia hora. O uniforme azul da mecânica ainda estava sujo de graxa preta. As mãos dele, mesmo depois de lavadas 3 vezes com sabão de coco, ainda tinham aquele cheiro de óleo que nunca saía completamente. Cheiro de homem que trabalha com as mãos. Que constrói coisas. Que conserta coisas. Que sustenta coisas. Mas ali, naquele momento sentado naquela mesa que ele tinha comprado prestação por prestação, comendo aquela lasanha que minha mãe tinha feito com o dinheiro suado que ele trouxe para casa, eu só conseguia ver alguém que estava errado. Alguém que precisava ser educado, corrigido, iluminado pelo filho inteligente que frequentava uma escola particular que ele pagava mesmo quando o dinheiro estava curto. Alguém que, na minha visão distorcida de adolescente prepotente, não entendia as complexidades do mundo moderno. Minha mãe tentou mudar de assunto com aquela delicadeza que sempre caracterizou ela. Sempre tentando proteger a harmonia da nossa casa. Sempre tentando manter a paz, mesmo quando isso significava engolir suas próprias opiniões, seus próprios sentimentos. Ela comentou algo sobre a escola, sobre como tinha sido meu dia, sobre qualquer coisa que pudesse desviar a conversa daquele terreno minado que estava se formando na nossa mesa de jantar.
Mas eu não deixei. Eu estava numa missão. Estava determinado a educar meu pai sobre os erros de pensamento dele. Sobre como a visão de mundo dele estava ultrapassada. Sobre como eu, com meus 15 anos de experiência de vida, entendia melhor as nuances da política, da sociedade, da economia, de praticamente tudo. Continuei argumentando com uma paixão que beirava de obsessão. Gesticulava enquanto falava, derrubando migalhas de pão na mesa. Minha voz ficava mais alta a cada frase, mais eloquente, mais convicta. Eu me sentia poderoso, inteligente, superior. Era como uma droga correndo nas minhas veias, a sensação de estar certo, de ter as respostas, de ser o único pessoa naquela mesa que realmente entendia como o mundo funcionava. A lasanha esfriou nos pratos. O silêncio que se instalou na sala não era o silêncio confortável de uma família jantando junta. Era um silêncio pesado, carregado, constrangedor. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Meu irmão mais novo, que tinha 10 anos na época, começou a comer mais devagar, mastigando com cuidado excessivo, como se tivesse medo de que qualquer barulho pudesse reacender a discussão. Criança sente a tensão no ar com uma precisão assustadora. Elas têm uma antena natural para conflito. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo, mas sabia que alguma coisa estava muito errada. E estava mesmo. Aquele jantar foi o primeiro de centenas que eu ia estragar ao longo dos próximos anos. O primeiro tijolo que eu ia retirar da fundação da nossa família. Mas eu não sabia ainda. Naquele momento, saindo da mesa com aquela sensação de vitória intelectual pulsando nas veias, eu achava que estava ganhando. Achava que estava educando minha família. Ensinando eles a pensar direito. Expandindo os horizontes limitados deles. Eu não percebia que cada palavra que saía da minha boca era como uma facada pequena, quase imperceptível, no coração de quem me amava. E o pior é que eu gostava da sensação. Gostava de me sentir superior, inteligente. O único iluminado numa casa de pessoas que claramente precisavam de orientação. Nos meses que se seguiram, as discussões se tornaram mais frequentes, mais longas, mais agressivas. Era como se eu tivesse descoberto um superpoder e não conseguisse parar de usá-lo. Eu tinha descoberto a internet. Tinha descoberto fóruns onde pessoas como eu se reuniam para discutir sobre como o mundo era injusto. Como as gerações mais velhas tinham estragado tudo. Como nossa geração era a primeira realmente consciente da história da humanidade. Era uma droga viciante essa sensação de pertencimento intelectual. De fazer parte de um grupo seleto de pessoas que enxergavam além das aparências. Que questionavam verdades estabelecidas. Que não aceitavam as coisas como elas eram só porque sempre foram assim. Comecei a chegar em casa já procurando oportunidade de debate. Já procurando uma brecha para mostrar como meus pais estavam atrasados em relação ao mundo. Como eles precisavam evoluir. Como eu era o professor, e eles eram os alunos numa escola da vida que eu tinha criado na minha cabeça. Cada comentário inocente dele se transformava numa oportunidade de correção. Cada opinião se tornava um erro que precisava ser consertado. Cada conversa casual virava uma aula magistral sobre como eles deveriam pensar, sentir, enxergar o mundo. Lembro de uma terça-feira à noite que se tornou emblemática de como eu estava tratando minha família. Minha mãe estava assistindo novela depois de um dia que tinha começado às 5 da manhã. Ela trabalhava como diarista em 3 casas diferentes. Voltava para casa no final da tarde destruída. Cozinhava o jantar para toda a família. Lavava a louça. Dobrava a roupa. E só então, às 9 da noite, se permitia 1 hora de descanso no sofá da sala. 1 hora sagrada assistindo aquelas histórias bobas que a faziam esquecer, por alguns minutos, das contas para pagar, das preocupações com os filhos, do cansaço acumulado de uma vida inteira trabalhando sem parar. Mas eu cheguei da escola naquele dia com uma energia revoltada, carregado de teorias que tinha aprendido na internet sobre manipulação midiática. E comecei a criticar o programa. Comecei a explicar como aquilo era alienação pura. Como ela estava perdendo tempo com futilidades enquanto o mundo pegava fogo. Como as novelas eram uma ferramenta do sistema para manter o povo ignorante, passivo, desconectado dos problemas reais. Falei sobre indústria cultural, sobre como os meios de comunicação manipulam as massas, sobre como ela deveria estar usando aquele tempo para se informar sobre coisas importantes, para crescer intelectualmente, para evoluir como pessoa. Minha mãe me escutou em silêncio por uns 5 minutos. Não rebateu. Não discutiu. Não tentou se defender.
Simplesmente desligou a televisão, pegou o controle remoto, colocou na mesinha de centro e foi pro quarto dela. Não disse boa noite. Não disse nada. Só foi embora, me deixando ali sozinho na sala, com aquela sensação estranha no peito. Uma mistura confusa de vitória e vazio. Vitória porque eu tinha provado meu ponto. Tinha mostrado como ela estava desperdiçando seu tempo. Vazio porque algo naquele silêncio dela tinha me atingido de um jeito que eu não conseguia explicar. Me conta nos comentários. Você já passou por isso? Já sentiu sua família se afastando por causa do seu comportamento? Escreve aí. Eu leio todos os comentários. E às vezes, só saber que você não está sozinho nessa jornada já muda tudo. Porque esse tipo de problema é mais comum do que a gente imagina. No colégio, eu reproduzia exatamente o mesmo padrão de comportamento. Era conhecido como o cara que sempre tinha uma crítica para fazer. Sempre tinha um jeito melhor de fazer as coisas. Sempre sabia mais do que todo mundo, incluindo os professores. Qualquer discussão em sala de aula virava uma oportunidade para eu brilhar. Para mostrar como meu conhecimento era mais profundo, mais atualizado, mais sofisticado do que o dos meus colegas. Os professores eram ultrapassados na minha visão, presos a métodos antigos de ensino, repetindo conceitos que eu já tinha superado através das minhas pesquisas independentes na internet. Os colegas me viam como aquele cara insuportável que não conseguia simplesmente relaxar e curtir o momento, que transformava qualquer conversa casual numa conferência acadêmica, que não sabia fazer uma piada sobre si mesmo, que levava tudo pro lado sério demais, que não conseguia aceitar estar errado sem virar um tratado filosófico sobre por que eu estava certo e todo mundo estava interpretando mal. Perdi amigos um por um, como folhas caindo de uma árvore no outono. Festa de aniversário que virava debate político. Cinema que virava aula de sociologia sobre como Hollywood manipula as massas. Encontro no shopping que virava palestra sobre os males do consumismo. Churrasco na casa de alguém que se transformava numa discussão sobre os problemas da indústria alimentícia. Ninguém conseguia ficar perto de mim por muito tempo sem se sentir julgado, analisado, criticado. Sem se sentir burro. Sem se sentir como se fosse um experimento sociológico que eu estava observando e corrigindo. Mas eu interpretava essas perdas de outro jeito. Na minha mente distorcida, eles que não conseguiam lidar com uma pessoa inteligente. Eles que eram fracos demais para enfrentar verdades desconfortáveis. Eles que preferiam viver na zona de conforto da ignorância, ao invés de se desafiar intelectualmente. Era mais fácil culpar os outros do que admitir que eu tinha me tornado uma pessoa tóxica. Mais fácil me sentir superior do que reconhecer que estava sozinho por culpa do meu próprio comportamento. Lembro perfeitamente do João. Era meu melhor amigo desde os 8 anos de idade. A gente tinha crescido juntos. Jogava videogame na casa dele todos os fins de semana. Andava de bicicleta pelo bairro nas tardes de sábado. Contava segredos debaixo das cobertas durante as vezes que eu dormia lá. Ele conhecia minha família melhor do que alguns parentes. Eu conhecia a dele da mesma forma. Era daquelas amizades puras da infância que você acha que vai durar para sempre. Que você nunca imagina que pode acabar. Que parece indestrutível, construída sobre uma base sólida de anos de cumplicidade e carinho genuíno. Mas aos poucos comecei a criticar tudo que ele gostava. Os filmes que ele assistia eram comerciais demais. Os jogos que ele jogava eram violentos demais. As músicas que ele ouvia eram alienantes demais. As meninas que ele achava bonitas eram fúteis demais. Até as piadas que ele contava eram problemáticas na minha análise. Eu tinha me tornado um crítico profissional da vida do meu melhor amigo. Um juiz implacável de todos os gostos, todas as escolhas, todas as opiniões dele. O João tentou resistir no começo. Defendia suas preferências. Argumentava de volta. Tentava me mostrar que nem tudo precisava ser analisado com tanta seriedade. Que às vezes uma música podia ser só uma música. Um filme podia ser só entretenimento. Uma piada podia ser só uma piada. Ele tentava resgatar a leveza que sempre caracterizou nossa amizade. A espontaneidade, a naturalidade de dois amigos que simplesmente gostavam de estar juntos. Mas eu era implacável. Cada argumento dele virava uma oportunidade para eu mostrar como minha visão era mais elaborada. Como eu tinha desenvolvido um senso crítico que ele ainda não possuía. Como eu tinha evoluído além dos gostos superficiais que ele ainda cultivava. Era como se eu estivesse numa missão de educar meu melhor amigo. De elevá-lo ao meu nível de consciência.
de salvá-lo da mediocridade intelectual. Um sábado de manhã que nunca vou esquecer, ele me chamou para conversar. A gente se encontrou na pracinha perto de casa, onde costumávamos jogar futebol quando éramos menores. Era um daqueles dias de céu azul sem nuvem. O sol estava forte e tinha crianças brincando no parquinho, correndo, gritando, rindo. Tinha o barulho familiar do bairro, carros passando devagar, cachorros latindo, vizinhos conversando na calçada. Era um ambiente que deveria ter sido reconfortante, familiar. Mas eu sentia uma tensão no ar. Uma sensação de que alguma coisa importante estava prestes a acontecer. O João me olhou com aqueles olhos sérios que eu nunca tinha visto antes. Olhos de quem tomou uma decisão difícil. De quem se preparou para uma conversa dolorosa. Ele respirou fundo e falou uma coisa que me marcou para sempre. Falou que não conseguia mais ficar perto de mim. Que eu tinha virado uma pessoa amarga, crítica, impossível de agradar. Que toda conversa com ele virava uma aula de moral. Que ele se sentia constantemente julgado. Que tinha a impressão de que eu não gostava mais dele como pessoa. Que eu só gostava de me sentir superior a ele. Eu ouvi tudo com um sorriso sarcástico no rosto. Um sorriso que escondia a dor que estava começando a brotar no meu peito. Um sorriso de defesa, de negação, de orgulho ferido. Quando ele terminou de falar, eu ri na cara dele. Ri e falei que ele estava sendo dramático. Que não conseguia aceitar críticas construtivas. Que talvez fosse melhor mesmo a gente se afastar, porque eu estava cansado de ter que fingir gostar de coisas superficiais só para não incomodar os outros. Porque eu não ia mais rebaixar meu nível intelectual para acompanhar pessoas que não queriam evoluir. O João me olhou com uma tristeza profunda. Uma tristeza que parecia carregar o peso de todos os anos de amizade que estavam sendo jogados fora. Ele balançou a cabeça, se levantou do banco onde estávamos sentados e foi embora caminhando devagar. Não correu. Não saiu pisando duro. Só foi embora com aquele jeito de quem estava enterrando alguma coisa importante. Nunca mais conversamos direito depois desse dia. Nunca mais fomos amigos. Nunca mais tivemos a cumplicidade que nos uniu por tantos anos. E sabe o que eu senti naquele momento, vendo ele se afastar? Alívio. Pensei que tinha me livrado de mais um peso, de mais uma pessoa que me impedia de ser quem eu realmente era. Que me forçava a fingir interesse por coisas que eu considerava bobas. Que me impedia de crescer, de evoluir, de me tornar a pessoa intelectualmente superior que eu acreditava estar destinado a ser. Eu não entendia que estava cortando os galhos da própria árvore. Que estava destruindo as raízes da minha própria felicidade. Que estava escolhendo a solidão da superioridade ao invés da alegria da companhia. Em casa, a situação foi se tornando cada vez mais insustentável. Era como morar com um estranho hostil. Meus pais tentaram de tudo. Tentaram conversar comigo sobre meu comportamento. Tentaram ignorar minhas provocações. Tentaram colocar limites claros. Tentaram buscar ajuda profissional. Nada funcionava. Eu sempre tinha uma resposta para tudo. Sempre tinha uma justificativa elaborada. Sempre conseguia virar o jogo e fazer eles se sentirem culpados por não me entenderem. Por serem antiquados. Por não respeitarem minha inteligência. Por tentarem me reprimir. Meu irmão mais novo, que na época tinha 12 anos, começou a desenvolver estratégias de sobrevivência na própria casa. Quando eu chegava no quarto que a gente dividia, ele arrumava uma desculpa e saía. Quando eu sentava para assistir televisão na sala, ele mudava de ambiente. Quando a família se reunia para jantar, ele comia rapidinho e pedia licença para sair da mesa. Criança é mais inteligente do que a gente imagina. Ele percebeu instintivamente que eu tinha virado uma pessoa perigosa para o bem-estar emocional dele. Que era melhor se proteger. Manter distância. Criar uma bolha de segurança. Se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal. Sério. O que vem agora é a parte mais difícil de contar. A parte onde eu realmente me aprofundei no buraco que eu mesmo cavei. E eu preciso saber que tem gente do outro lado disposta a ouvir até o fim. Disposta a acompanhar essa jornada dolorosa, mas necessária. Aos 17 anos eu conheci a Carla, primeira namorada de verdade. Primeira paixão avassaladora. Primeira pessoa por quem eu senti aquela mistura intensa de desejo, admiração e necessidade de impressionar. Ela era diferente das outras meninas da escola. Tinha uma inteligência natural que chamava a atenção. Era questionadora sem ser arrogante. Gostava de ler livros que iam além do que era exigido nas aulas.
Gostava de conversar sobre filosofia, arte, música. Tinha opiniões próprias sobre tudo, mas sabia expressar essas opiniões com elegância e humildade. Eu achei que finalmente tinha encontrado alguém que estava no meu nível. Alguém que conseguiria me acompanhar intelectualmente, me entender, me completar, me desafiar da forma certa. Era como se o universo tivesse conspirado para colocar no meu caminho a pessoa perfeita, aquela que ia valorizar minha inteligência, que ia se impressionar com meus conhecimentos, que ia me dar o reconhecimento que eu sempre busquei. No começo foi realmente lindo. A gente passava horas conversando sobre absolutamente tudo. Filmes obscuros que poucos conheciam, livros que tínhamos descoberto por conta própria, músicas que fugiam do mainstream, questões existenciais que nos mantinham acordados até de madrugada. Ela me ouvia falar sobre minhas teorias com atenção genuína, sobre minhas descobertas intelectuais, sobre como eu enxergava o mundo. E ela não só ouvia. Ela participava ativamente, concordava com algumas coisas, discordava de outras com argumentos inteligentes. Acrescentava perspectivas que eu não tinha considerado. Era exatamente o que eu sempre quis. Alguém para debater de igual para igual. Alguém que valorizasse o intelecto. Que não se contentasse com conversas rasas sobre o tempo ou sobre o que passou na televisão. Alguém que quisesse explorar as camadas mais profundas da existência humana. Que quisesse entender como o mundo funciona de verdade. Mas aos poucos, sem perceber, comecei a reproduzir com ela o mesmo padrão destrutivo que já tinha aplicado com minha família, meus amigos, meus colegas. Comecei a criticar sutilmente as coisas que ela gostava. A questionar as escolhas dela. A tentar educá-la sobre assuntos que eu achava que ela não compreendia com a profundidade necessária. Era um processo gradual, quase imperceptível. Como um veneno que age devagar no organismo. Quando ela comentava sobre alguma música nova que tinha descoberto, eu fazia uma análise detalhada sobre por que aquela música era comercial. Como ela perpetuava certos valores da indústria cultural. Como existiam alternativas muito mais interessantes que ela deveria conhecer. Quando ela falava sobre algum filme que tinha assistido e gostado, eu explicava os problemas ideológicos da obra. Como o diretor tinha reproduzido estereótipos prejudiciais. Como a narrativa reforçava estruturas de poder que deveriam ser questionadas. Quando ela expressava alguma opinião sobre política ou sociedade, eu complementava com informações adicionais que supostamente ela não tinha considerado. Mostrava como a questão era mais complexa do que ela imaginava. Como havia nuances que escapavam para a maioria das pessoas, mas que eu conseguia enxergar por causa do meu estudo mais aprofundado do assunto. A Carla tentou resistir no começo. Ela era inteligente o suficiente para perceber o que estava acontecendo. Argumentava de volta com elegância. Defendia seus gostos com firmeza. Questionava minha necessidade constante de corrigir e complementar tudo que ela falava. Tentava resgatar a naturalidade que nossa relação tinha no início. A espontaneidade de compartilhar descobertas sem medo de julgamento. E eu gostava quando ela reagia dessa forma. Gostava do desafio intelectual. Da oportunidade de aprofundar ainda mais meus argumentos. De mostrar como meu conhecimento era mais amplo, como minha análise era mais sofisticada, como eu conseguia enxergar camadas de significado que ainda escapavam para ela. Era como um jogo onde eu sempre tinha que ganhar. Onde eu sempre tinha que provar superioridade. Mas ninguém aguenta ser constantemente corrigido pela pessoa que supostamente te ama. Ninguém aguenta sentir que tudo que você gosta precisa ser analisado, dissecado, melhorado. Que todas as suas opiniões são ingênuas. Que você precisa ser constantemente educado pelo seu próprio namorado. Que você não é inteligente o suficiente. Evoluído o suficiente. Consciente o suficiente. A Carla foi perdendo gradualmente a vontade de compartilhar coisas comigo. Foi parando de falar sobre suas descobertas musicais. Sobre os filmes que assistia. Sobre os livros que lia. Sobre as reflexões que fazia. Era como se ela tivesse criado uma barreira invisível ao redor dos seus gostos pessoais. Uma proteção contra minha necessidade compulsiva de analisar e corrigir tudo. Eu interpretei essa mudança de comportamento como sinal de que ela estava finalmente evoluindo. Finalmente entendendo que precisava elevar seu padrão de consumo cultural. Parar de se apegar a coisas superficiais. Desenvolver um gosto mais refinado, mais consciente, mais crítico. Achei que estava sendo um bom namorado. Um mentor intelectual. Um guia que a estava ajudando a crescer como pessoa.
A verdade é que eu estava matando nossa relação aos poucos, sugando toda a alegria espontânea, todo o prazer simples de estar junto, transformando cada momento de intimidade numa sessão de análise crítica. Cada descoberta dela numa oportunidade de demonstrar minha superioridade intelectual. Cada conversa numa prova de evolução pessoal. O relacionamento foi se tornando pesado, artificial, cansativo. Era como se a gente estivesse representando o tempo todo. Eu representando o papel do namorado intelectualmente superior. Ela representando o papel da namorada que aceitava ser constantemente corrigida. Nenhum dos dois conseguia mais ser espontâneo. Natural. Genuíno. O fim chegou numa sexta-feira de outubro que eu nunca vou esquecer. A gente tinha marcado de se encontrar no parque da cidade. Era final da tarde, e o céu estava ficando alaranjado com aquelas cores intensas do pôr do sol. Tinha um cheiro característico no ar, mistura de terra úmida, folhas secas, e aquela brisa fresca que anuncia o fim do dia. O parque estava cheio de pessoas aproveitando o clima agradável. Famílias com crianças, casais namorando, idosos jogando dominó nos bancos. A Carla estava estranha desde que a gente se encontrou. Quieta demais. Pensativa demais. Ela respondia minhas tentativas de conversa com monossílabos. Evitava contato visual. Brincava nervosamente com uma folha seca que tinha pego do chão. Eu percebi que alguma coisa estava errada, mas não imaginava a dimensão do que estava prestes a acontecer. Depois de uns 20 minutos de silêncio constrangedor, eu perguntei diretamente o que estava acontecendo. Ela me olhou com aqueles olhos verdes que eu tanto amava. Olhos que sempre tinham um brilho especial, mas que naquele momento pareciam opacos, cansados, tristes. Ela respirou fundo, como quem se prepara para dizer algo muito difícil, e falou que não aguentava mais nosso relacionamento. Falou que namorar comigo tinha se tornado um trabalho. Uma prova constante de que ela não era boa o suficiente, inteligente o suficiente, evoluída o suficiente, que se sentia como uma aluna sendo constantemente avaliada por um professor exigente, que tinha perdido a espontaneidade, a alegria de descobrir coisas novas, o prazer de simplesmente gostar de alguma coisa sem ter que justificar ou analisar. Ela disse que no começo achava linda a paixão que eu tinha pelas ideias, pela justiça, pela mudança do mundo, que se sentia inspirada pela minha inteligência, pela forma como eu questionava verdades estabelecidas, pela coragem de pensar diferente, mas que com o tempo percebeu que eu não amava as ideias em si. Eu amava estar certo. Eu amava me sentir superior. E que essa necessidade estava destruindo não só nosso relacionamento, mas destruindo ela por dentro, fazendo ela duvidar de si mesma, do próprio valor, da própria inteligência. Eu tentei argumentar desesperadamente. Tentei explicar que ela estava interpretando tudo errado, que eu só queria o melhor para ela, que eu só estava tentando expandir seus horizontes, fazer ela crescer intelectualmente, evoluir como pessoa, tornar-se mais consciente, mais crítica, mais preparada para enfrentar um mundo complexo e cheio de armadilhas. Falei que o amor verdadeiro era isso. Era querer que a pessoa amada se torne a melhor versão de si mesma. Era não aceitar a mediocridade. Era estimular o crescimento constante. Era ser honesto sobre os pontos que precisavam ser melhorados. Que eu fazia tudo isso porque amava ela, porque acreditava no potencial dela. Porque queria que ela alcançasse a excelência. Mas ela não quis ouvir meus argumentos. Não quis dar uma segunda chance. Não quis tentar consertar o que eu achava que ainda podia ser consertado. Ela levantou do banco onde estávamos sentados, me olhou uma última vez com aqueles olhos tristes, e foi embora caminhando devagar. Não correu, não gritou, não fez drama. Só foi embora com a dignidade de quem tomou uma decisão dolorosa, mas necessária. Comenta aqui embaixo. Você já teve um momento assim? Um momento que deveria ter te feito questionar tudo, mas que você preferiu ignorar? Não precisa concordar comigo. Só quero ouvir sua história também. Porque às vezes compartilhar a dor faz ela ficar mais leve. Eu fiquei ali sozinho por mais de 1 hora. Sentado naquele banco, vendo o movimento do parque, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Tinha aquele gosto amargo na boca que aparece quando a gente engole orgulho. Aquela sensação estranha no peito, como se alguma coisa importante tivesse sido arrancada de dentro de mim.
Uma mistura confusa de raiva, tristeza, confusão e, estranhamente, alívio. Raiva porque ela não conseguia ver que eu estava tentando ajudá-la. Tristeza porque eu realmente gostava dela. Confusão porque eu não entendia como uma pessoa inteligente podia ser tão resistente ao crescimento pessoal. E alívio, porque finalmente eu não ia mais precisar fingir interesse por coisas que considerava superficiais, só para manter um relacionamento. Voltei para casa naquela noite convencido de que tinha me livrado de mais uma pessoa que não conseguia me acompanhar intelectualmente. Que não estava preparada para um relacionamento sério. Que preferia a zona de conforto da mediocridade ao desafio constante da evolução. Era mais fácil culpar ela do que admitir que eu tinha um problema sério de comportamento. Em casa, a situação estava se tornando absolutamente impossível de sustentar. Era como viver num campo minado onde qualquer passo em falso podia explodir numa discussão. Meus pais já não conseguiam mais ter uma conversa normal na minha presença. Qualquer assunto, por mais inocente que fosse, virava motivo para eu começar uma palestra sobre como eles estavam errados. Como precisavam atualizar suas opiniões. Como eram produtos de uma educação ultrapassada. Quando meu pai comentava sobre o trabalho, eu explicava como ele estava sendo explorado pelo sistema capitalista. Quando minha mãe falava sobre alguma vizinha, eu analisava como aquilo era fofoca improdutiva. Quando eles assistiam um programa de televisão, eu fazia uma crítica detalhada sobre como aquele conteúdo era alienante. Era impossível eles relaxarem na própria casa. Ter um momento de paz sem serem bombardeados com minhas análises sociológicas. Lembro de uma noite de domingo que virou emblemática de como eu estava tratando minha família. Minha mãe estava organizando fotos antigas depois de uma tarde tranquila em casa. Tinha chovido o dia inteiro, e a casa estava com aquele cheiro gostoso de chuva misturado com café e bolo caseiro. Ela estava sentada no chão da sala, cercada de álbuns antigos e fotos soltas espalhadas. Algumas eram preto e branco da época que ela era jovem. Outras coloridas, mais desbotadas da nossa infância. Ela estava sorrindo olhando uma foto minha de quando eu tinha 5 anos. Uma dessas fotos que toda mãe guarda com carinho. Eu estava usando uma camiseta do Homem-Aranha, abraçando ela com aquele sorriso banguela típico de criança que perdeu os dentes da frente. Meus cabelos estavam bagunçados como sempre ficavam depois que eu passava a tarde inteira correndo no quintal. Eram olhos brilhantes, cheios de vida, de inocência, de amor incondicional pela mãe. Quando eu cheguei na sala, ela me mostrou a foto com aquele sorriso nostálgico. Falou que estava lembrando de como eu era carinhoso quando pequeno. Como eu sempre corria para abraçar ela quando chegava da escola. Como eu ficava grudado nela assistindo televisão no domingo de tarde. Como eu falava que quando crescesse ia casar com ela porque ela era a mulher mais bonita e mais inteligente do mundo. Era um momento singelo, íntimo. Uma mãe revivendo memórias preciosas do filho que criou com tanto amor. Um momento que deveria ter sido acolhido com carinho. Com gratidão. Com reconhecimento pelo amor incondicional que ela sempre me deu. Mas sabe o que eu fiz? Comecei a criticar o sentimentalismo dela. Expliquei como a nostalgia era uma forma de escapismo. Como ficar presa no passado impedia o crescimento pessoal. Como ela deveria estar focada no presente, no futuro, em evoluir como pessoa. Ao invés de ficar romantizando uma época que não voltava mais. Falei sobre como a idealização da infância era um mecanismo psicológico para evitar enfrentar as responsabilidades da vida adulta. O sorriso sumiu completamente do rosto dela. Foi como se alguém tivesse apagado uma luz. Ela guardou a foto devagar, com cuidado, como se fosse algo muito frágil. Começou a juntar as outras fotos espalhadas pelo chão, uma por uma, em silêncio total. Não falou nada. Não rebateu. Não tentou se defender. Só guardou tudo metodicamente e foi pro quarto dela. Me deixou sozinho na sala com aquela sensação estranha no peito. Aquela pontada de algo que eu não conseguia identificar. Que eu não queria identificar. Mas mesmo sentindo aquele desconforto, mesmo percebendo que alguma coisa estava errada, eu não conseguia parar de me comportar daquela forma. Era mais forte do que eu. A necessidade compulsiva de corrigir, de educar, de mostrar como eu estava certo e o mundo estava errado. Era como um vício. Quanto mais eu usava, mais eu precisava. E quanto mais eu precisava, mais eu me isolava. Mais eu afastava as pessoas que realmente me amavam. Meu pai, que sempre foi um homem paciente, parou completamente de tentar conversar comigo sobre qualquer assunto que não fosse estritamente necessário. Ele chegava do trabalho, cumprimentava todo mundo educadamente,
e me ignorava pelo resto da noite. Não era desprezo, era autopreservação. Ele tinha percebido que qualquer coisa que falasse seria motivo para eu começar uma discussão. Então ele preferiu o silêncio. A distância. Uma paz triste. Mas pelo menos era paz. Meu irmão, que na época estava com 14 anos, tinha desenvolvido uma maturidade emocional muito superior à minha. Ele criou uma bolha invisível ao redor dele, onde eu não podia entrar. Onde eu não conseguia contaminá-lo com minha necessidade constante de estar certo, de ser superior, de ensinar lições que ninguém tinha pedido. Era impressionante como alguém tão jovem conseguia se proteger de forma tão eficaz de uma influência tóxica dentro da própria casa. Na escola, os professores tinham desenvolvido estratégias similares. Eles me evitavam fora da sala de aula. Não porque eu fosse um aluno problemático academicamente. Pelo contrário. Minhas notas eram excelentes. Eu participava ativamente das aulas. Fazia todas as tarefas com capricho. Mas qualquer conversa informal virava um confronto intelectual. Qualquer divergência de opinião se transformava numa guerra onde eu não podia perder. Onde eu tinha que provar que estava certo. Custasse o que custasse. Os colegas me viam como aquele cara chato que sempre sabia mais do que todo mundo. Que não conseguia simplesmente relaxar e fazer parte do grupo. Que transformava qualquer momento descontraído numa oportunidade de demonstrar superioridade intelectual. Que não sabia rir de si mesmo. Que levava tudo pro lado pessoal. Que não conseguia aceitar uma piada ou uma crítica sem virar um tratado sobre por que os outros estavam errados. Eu estava construindo um deserto ao meu redor. Um isolamento social cada vez mais profundo. Mas ainda me via como um incompreendido. Como alguém que estava à frente do seu tempo. Que um dia seria reconhecido pela visão superior. Pela coragem de falar verdades que ninguém queria ouvir. Pela inteligência que os outros não conseguiam acompanhar. E foi nessa época que algo começou a rachar dentro de mim. Uma fissura pequena, quase imperceptível, mas que com o tempo se tornaria uma rachadura profunda. Eu só não percebi na hora porque estava ocupado demais me sentindo superior para prestar atenção nos sinais que meu próprio corpo e mente estavam mandando. A formatura do ensino médio chegou como o fim de uma era. Era uma terça-feira abafada de dezembro. O ginásio da escola estava decorado com aquelas faixas típicas de formatura, azul e branco. Turma 2018, rumo ao futuro. As famílias estavam todas arrumadas em suas melhores roupas, tirando fotos, comemorando, emocionadas. Tinha aquele clima festivo de conquista, de finalização de um ciclo importante. Meus pais foram à cerimônia. Sentaram lá atrás, num canto discreto. Não chamaram os tios, os avós, os primos como as outras famílias fizeram. Não organizaram festa de formatura. Não convidaram amigos para comemorar. Era só eles dois, quietos, vestidos com suas roupas de domingo, vendo o filho deles receber o diploma de conclusão do ensino médio. Quando chamaram meu nome, eu subi no palco com aquele orgulho artificial. Apertei a mão do diretor. Peguei o diploma. Posaram para a foto oficial. E então procurei meus pais na plateia. Quando os encontrei no meio da multidão, eles estavam aplaudindo educadamente. Minha mãe estava chorando, mas não era o choro de alegria típico dessas ocasiões. Era um choro mais complexo, mais doloroso. Um choro que eu não soube identificar na hora. Só anos depois entendi que era o choro de quem perdeu o filho. De quem estava vendo um estranho usando o rosto da pessoa que ela mais amava no mundo. De quem estava assistindo o fim oficial de uma infância que já tinha acabado há muito tempo, mas que agora estava sendo enterrada definitivamente. Depois da cerimônia, voltamos para casa num silêncio pesado. Meu pai dirigindo com aquela concentração exagerada de quem está evitando conversa. Minha mãe olhando pela janela como se estivesse vendo a paisagem pela primeira vez. Eu e meu irmão no banco de trás, cada um perdido nos próprios pensamentos. O rádio tocava baixinho uma música antiga que meus pais gostavam. Era como se fôssemos 4 estranhos dividindo o mesmo carro. 4 pessoas que não tinham nada em comum além do endereço. Em casa, minha mãe preparou um jantar especial para comemorar minha formatura. Lasanha. A mesma lasanha que ela fazia naquela quinta-feira quando tudo começou 3 anos antes. O cheiro de manjericão encheu a casa de novo, trazendo memórias de uma época em que ainda éramos uma família normal. Quando ainda conseguíamos sentar juntos numa mesa sem que isso virasse um campo de batalha ideológico. Mas dessa vez, foi diferente. Não teve discussão. Não teve debate.
Teve só um silêncio constrangedor. Um silêncio que dizia tudo que as palavras não conseguiam expressar. Um silêncio que carregava o peso de 3 anos de relacionamento deteriorado, de oportunidades perdidas, de palavras que machucaram, de momentos que não podiam mais ser recuperados. Meu irmão comeu rapidinho e pediu licença para se retirar. Meus pais terminaram a refeição sem muito apetite e começaram a lavar a louça juntos, ainda em silêncio. Eu fiquei ali sozinho na mesa, olhando para a lasanha que estava esfriando no meu prato. Havia alguma coisa profundamente errada naquela situação. Alguma coisa que ia muito além de uma simples falta de assunto para conversar. Era minha formatura. Deveria ser um momento de celebração, de orgulho familiar, de conexão. Mas estava mais parecendo um velório. O velório da família que nós costumávamos ser, das pessoas que nós costumávamos ser uns para os outros, da intimidade que um dia existiu entre nós. Se você conhece alguém que está passando por isso agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Não para convencer de nada, não para forçar mudança, só para mostrar que tem alguém que entende essa dor, porque às vezes um relato honesto consegue tocar o coração de alguém de um jeito que 1000 discussões não conseguem. A faculdade chegou como uma promessa de novo começo. Eu achei que finalmente ia encontrar minha tribo. Pessoas do meu nível intelectual. Pessoas que conseguiriam me acompanhar em discussões profundas. Me desafiar. Me respeitar pela minha inteligência. Escolhi filosofia porque sempre tive aptidão natural para questionamentos, para análises complexas, para pensar fora da caixa, para desafiar verdades estabelecidas. No primeiro dia de aula eu estava confiante como nunca, animado, pronto para mostrar do que eu era capaz intelectualmente. A sala estava cheia de gente jovem como eu. Todos pareciam inteligentes, antenados, questionadores. Tinham aquele ar de quem gosta de discussões profundas, de quem não se contenta com respostas superficiais. Eu pensei que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo, meu habitat natural. A primeira aula foi de introdução à filosofia antiga. O professor, um senhor de uns 60 anos com barba grisalha e óculos de grau grosso, estava falando sobre os pré-socráticos. Sobre as primeiras tentativas humanas de entender o universo, através da razão, ao invés da mitologia. Sobre como aqueles pensadores gregos foram pioneiros no uso do logos contra o mito. Era fascinante. Exatamente o tipo de assunto que fazia meu cérebro funcionar a 1000 por hora. No meio da explicação, o professor fez uma pergunta para a turma sobre a diferença fundamental entre pensamento mítico e pensamento racional. Várias pessoas levantaram a mão timidamente. Eu levantei também, mas com muito mais convicção. Quando ele me deu a palavra, comecei a falar com aquela paixão característica. E falei. E falei. E falei. Por quase 15 minutos ininterruptos. Fiz uma análise completa, detalhada, elaborada sobre o assunto. Citei vários filósofos que eu tinha estudado por conta própria. Estabeleci conexões com pensadores posteriores. Questionei algumas interpretações tradicionais. Ofereci perspectivas originais sobre questões clássicas. Era uma verdadeira aula magistral, dada por um calouro no primeiro dia de faculdade. Quando finalmente terminei meu monólogo, a sala estava mergulhada num silêncio absoluto. O professor me olhou com uma expressão que eu não conseguia interpretar na hora. Era uma mistura de surpresa, constrangimento e algo que parecia pena. Ele agradeceu pela participação, disse que eu claramente tinha estudado muito o assunto, e continuou a aula. Eu fiquei ali orgulhoso, achando que tinha causado uma impressão excelente. Que tinha mostrado meu nível intelectual logo no primeiro dia. No intervalo, algo estranho aconteceu. Os grupos se formaram naturalmente pelo pátio da faculdade, mas eu acabei ficando de fora. Tentei me aproximar de algumas rodinhas de conversa, mas as pessoas foram educadas, porém distantes. Respondiam minhas tentativas de iniciar discussões com sorrisos forçados e respostas curtas. Era como se houvesse uma barreira invisível me separando dos outros estudantes. Com o passar das semanas, percebi que estava reproduzindo exatamente o mesmo padrão destrutivo de sempre. Nas discussões em sala, eu dominava as conversas. Transformava qualquer debate numa oportunidade de demonstrar minha erudição. Corrigia colegas constantemente. Sempre tinha que dar a última palavra. Sempre tinha que provar que sabia mais, que tinha estudado mais, que entendia melhor as nuances dos assuntos discutidos. Quando algum colega fazia uma colocação, eu imediatamente complementava com informações adicionais. Mostrava como a questão era mais complexa do que eles imaginavam.
Como havia camadas de significado que escapavam para a maioria. Como minha interpretação era mais sofisticada, mais bem fundamentada, mais original. Era impossível para mim simplesmente concordar com alguém sem acrescentar alguma coisa que demonstrasse superioridade. Os professores começaram a me evitar também. Não durante as aulas, onde minha participação era esperada e até valorizada academicamente. Mas nos corredores, na cantina, nos eventos da faculdade. Eles me cumprimentavam educadamente e seguiam em frente sem prolongar a conversa. Não tinham interesse em ser bombardeados com minhas teorias fora do horário oficial de aula. Era a mesma história se repetindo num ambiente diferente. Eu estava criando um deserto social ao meu redor mais uma vez. Isolando-me através do meu próprio comportamento. Afastando potenciais amigos. Construindo uma reputação de pessoa insuportável. E o pior é que eu ainda não conseguia ver que o problema era comigo. Em casa, durante os fins de semana, a situação era francamente deprimente. Eu chegava na sexta à noite e só saía na segunda de manhã. 3 dias inteiros convivendo com uma família que me tolerava por obrigação, mas que claramente preferia quando eu não estava. Ninguém falava comigo além do estritamente necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como está a faculdade? Precisa de alguma coisa. Só isso. Nada além das cortesias básicas da convivência. Meus pais tinham desenvolvido uma rotina que me excluía completamente. Eles assistiam televisão juntos depois do jantar, conversavam sobre o dia de trabalho, faziam planos para o fim de semana, riam de coisas bobas. Tudo isso acontecia na sala enquanto eu ficava trancado no meu quarto, estudando, lendo, me isolando cada vez mais. Era como se eu fosse um hóspede indesejado na própria casa. Meu irmão tinha construído uma vida própria que não incluía qualquer tipo de interação significativa comigo. Ele tinha os amigos dele, os hobbies dele, os próprios interesses. Quando eu tentava puxar alguma conversa sobre assuntos que eu considerava importantes, ele me dava respostas monossilábicas e mudava de assunto rapidamente. Era educado, mas distante. Como alguém falando com um vizinho chato que você não pode ser grosso, mas também não quer encorajar. A solidão foi se intensificando de uma forma que começou a doer fisicamente. Era uma dor no peito, na garganta, um aperto constante que não passava com nada. Uma sensação de estar vivendo numa bolha transparente, onde eu podia ver todo mundo, mas ninguém conseguia me ver de verdade. Onde eu existia, mas não pertencia. Onde eu estava presente, mas era irrelevante. Comecei a perceber detalhes que antes me passavam despercebidos. Como minha mãe suspirava toda vez que eu entrava na sala onde ela estava. Como meu pai mudava de canal quando eu me aproximava da televisão. Como meu irmão sempre arrumava uma desculpa para sair quando eu chegava em casa. Como a atmosfera da casa ficava visivelmente mais leve, mais alegre, mais relaxada quando eu não estava presente. Uma noite que marcou profundamente minha percepção sobre o que eu tinha me tornado, desci para a cozinha beber água. Era quase meia-noite de um domingo, e eu imaginava que todo mundo estivesse dormindo. Mas quando me aproximei da sala, escutei vozes baixas vindo de lá. Meus pais estavam conversando no sofá. Não consegui resistir à curiosidade. Parei no corredor e prestei atenção na conversa. Minha mãe estava falando sobre mim. Sobre como ela sentia uma falta dolorosa do filho que eu era antes. Do menino carinhoso que corria para abraçar ela quando chegava da escola. Que contava todos os segredos para ela. Que achava ela a pessoa mais sábia e mais bonita do mundo. Que queria ficar grudado nela assistindo filme no domingo de tarde. Que fazia planos de morar para sempre perto dela quando crescesse. Ela falou que não conseguia entender onde tinha errado na criação. O que tinha feito de errado para eu mudar tanto? Por que eu tinha me tornado alguém tão crítico, tão distante, tão difícil de agradar? Disse que às vezes sentia como se tivesse perdido o filho e ganhado um estranho que morava na mesma casa, mas que não queria fazer parte da família. Meu pai respondeu com aquela voz cansada dele. Disse que não era culpa dela. Que talvez fosse só uma fase prolongada de adolescência. Que talvez eu mudasse com o tempo, com a maturidade. Mas eu escutei na entonação da voz dele que ele não acreditava realmente nisso. Que ele já tinha perdido a esperança. Que ele já tinha aceito que o filho que eles criaram com tanto amor simplesmente não existia mais. Eles falaram sobre como era triste não poder ter uma conversa normal comigo. Como qualquer assunto, por mais inocente, virava motivo para eu começar uma palestra sobre como eles estavam errados. Como tinham que ficar andando em ovos na própria casa para não despertar minha necessidade de corrigir e educar todo mundo. Subi para o meu quarto naquela noite com o coração disparado.
Deitei na cama e fiquei olhando para o teto por horas, tentando processar aquela conversa. Tentando entender a sensação estranha que tinha tomado conta do meu peito. Era como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto que estava fechado há muito tempo. Como se uma luz tímida estivesse começando a iluminar cantos escuros que eu preferia não ver. Pela primeira vez em anos, comecei a questionar se o problema realmente eram os outros ou se podia ser eu. Se minha família tinha se afastado porque não conseguia me acompanhar intelectualmente, ou se tinha se afastado porque eu tinha me tornado uma pessoa tóxica. Se meus amigos me abandonaram porque eram superficiais, ou se me abandonaram porque eu era insuportável. E foi ali que a rachadura que tinha começado anos antes se transformou numa fissura profunda. Uma fissura que eventualmente abriria meus olhos para a realidade que eu tinha me recusado a enxergar. Mas isso ainda demoraria para acontecer completamente. No segundo semestre da faculdade, conheci o Marcos. Era um estudante do 4º ano, prestes a se formar. Tinha tudo que eu sempre quis ter. Era reconhecidamente inteligente, articulado, respeitado tanto pelos professores quanto pelos colegas. Todo mundo gostava de conversar com ele. Todo mundo valorizava suas opiniões. Ele conseguia ser intelectualmente rigoroso sem ser pedante. Questionador sem ser arrogante. Crítico sem ser destrutivo. Observando ele nas aulas, percebi que tinha algo que eu não conseguia identificar. Uma qualidade que fazia as pessoas se sentirem bem na presença dele. Ele participava ativamente das discussões, mas sempre deixava espaço para os outros falarem. Discordava de opiniões quando necessário, mas fazia isso de forma respeitosa. Demonstrava conhecimento sem humilhar quem sabia menos. Tentei me aproximar dele, começar uma amizade. Começamos a conversar sobre filosofia, sobre os autores que estávamos estudando, sobre questões que nos interessavam. No começo foi interessante. Ele parecia gostar das nossas conversas. Me tratava como igual. Não me ignorava nem me evitava como acontecia com a maioria das pessoas. Mas inevitavelmente comecei a aplicar meu padrão destrutivo também com ele. Tentei impressioná-lo com a profundidade do meu conhecimento. Comecei a competir ao invés de colaborar nas discussões. Sempre tinha que mostrar que sabia mais sobre determinado assunto, que tinha lido mais, que entendia melhor as nuances dos problemas filosóficos. O Marcos percebeu rapidamente o que estava acontecendo. Numa tarde de quinta-feira, depois de uma aula particularmente intensa sobre Nietzsche, ele me convidou para tomar café na cantina da faculdade. Disse que queria conversar comigo sobre algo importante. Senti uma ansiedade estranha. Como se soubesse instintivamente que aquela conversa ia mexer comigo. Sentamos numa mesinha de canto. Ele pediu 2 cafés e ficou alguns minutos em silêncio, como quem está organizando as palavras na cabeça. Então me olhou nos olhos e disse uma coisa que mudou completamente minha perspectiva sobre mim mesmo. Falou que eu tinha muito potencial intelectual, mas que estava desperdiçando tudo por causa da minha necessidade compulsiva de competir o tempo todo. Explicou que conhecimento não era uma guerra onde alguém tinha que ganhar e alguém tinha que perder. Que filosofia era sobre diálogo, não sobre dominação. Que eu nunca ia conseguir crescer de verdade se continuasse vendo toda pessoa como adversário intelectual a ser derrotado. Que minha inteligência estava sendo corrompida pelo meu ego. Disse que tinha observado como eu me relacionava com os colegas, com os professores, nas discussões em sala. Que eu claramente sabia muito sobre os assuntos, mas que usava esse conhecimento como arma ao invés de usar como ponte. Que transformava cada conversa numa oportunidade de provar superioridade ao invés de uma oportunidade de aprender e ensinar ao mesmo tempo. Escutei tudo em silêncio absoluto. Pela primeira vez em anos, alguém estava me dando um feedback honesto e direto sobre meu comportamento. E não era um feedback raivoso. Não era alguém me atacando por estar frustrado comigo. Era alguém tentando genuinamente me ajudar. Alguém que não tinha nada a ganhar me criticando. Que podia simplesmente me evitar como todo mundo fazia. Saí daquela conversa profundamente perturbado. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Não conseguia parar de pensar nas palavras do Marcos. Era como se alguém tivesse acendido uma luz numa sala que estava escura há muito tempo. Eu estava começando a enxergar coisas que sempre estiveram ali, mas que eu nunca tinha percebido. Ou que tinha percebido, mas preferido ignorar. Será que era verdade? Será que eu realmente competia ao invés de conversar? Será que minha necessidade de estar certo estava sabotando todos os meus relacionamentos?
Será que o padrão de rejeição que eu experimentava em todos os ambientes não era coincidência? Será que o problema não eram os outros, mas eu? Essas perguntas começaram a me atormentar. Comecei a prestar atenção obsessiva no meu próprio comportamento. Na forma como eu falava com as pessoas. Na forma como eu reagia quando alguém discordava de mim. Na forma como eu sempre tinha que ter a última palavra. Sempre tinha que provar meu ponto. Sempre tinha que sair vencedor de qualquer discussão. E quanto mais eu me observava, mais eu percebia que o Marcos estava absolutamente certo. Eu não conversava com as pessoas. Eu palestrava para elas. Não dialogava. Eu monologava. Não escutava para entender. Eu escutava para encontrar brechas onde pudesse inserir minha opinião superior. E quando falava, não era para aprender ou ensinar de forma colaborativa. Era para dominar. Para vencer. Para me sentir superior. Foi uma descoberta devastadora. Como descobrir que você tem uma doença grave que estava progredindo silenciosamente há anos. De repente, tudo fazia sentido. Por que as pessoas me evitavam? Por que minha família tinha se afastado emocionalmente? Por que eu estava sempre sozinho? Por que todas as minhas relações eram superficiais ou inexistentes? Comecei a reviver mentalmente milhares de momentos específicos. Da Carla me falando que namorar comigo tinha virado um trabalho. Do João dizendo que eu tinha me tornado uma pessoa amarga. Dos meus pais se isolando cada vez mais. Do meu irmão construindo barreiras para se proteger. Dos professores me evitando fora das aulas. Dos colegas me excluindo dos grupos. Todos os sinais estavam lá. Todos os avisos tinham sido dados. Todas as oportunidades de mudança tinham sido oferecidas. Mas eu tinha interpretado tudo de forma errada. Tinha culpado todo mundo exceto eu mesmo. Tinha me convencido de que o problema era a incapacidade dos outros de lidar com uma pessoa inteligente. E foi ali que tudo começou a desmoronar. Mas também foi ali que tudo começou a se reconstruir. Porque às vezes é preciso tocar o fundo para conseguir impulsionar a subida. A primeira coisa que tentei fazer foi pedir desculpas. Voltei para casa numa sexta-feira com uma determinação que eu não sentia há anos. Estava decidido a admitir meus erros. A reconhecer o mal que tinha causado. A tentar reconstruir as